Jornal da CBN está de volta e tem a oportunidade agora de conversar com o novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, ministro Guilherme Boulos, a quem nós, desde já, agradecemos pela gentileza de ter aceitado o nosso convite já nesse início de trabalho. Ministro Boulos, muito obrigado e um bom dia para o senhor. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Um prazer falar com vocês nessa terça de manhã. Bom dia. Ministro Guilherme Boulos, e assim que o senhor recebeu o convite e aceitou o cargo do presidente Lula para a Secretaria-Geral da Presidência da República, o senhor disse que sua missão será ajudar a colocar o governo na rua. Do ponto de vista prático, o que o senhor pretende fazer nesse sentido? Milton, a missão que o presidente Lula me deu foi rodar por todos os estados do país, levando os programas e as propostas do governo federal, políticas que inclusive já foram aprovadas e implementadas, como zerar o imposto de renda de quem ganha até R$ 5.000, 90% da população brasileira, propostas como o fim da escala 6x1 para os trabalhadores, principalmente na área do comércio, dos serviços, dialogar com os setores que até aqui, inclusive, o governo e a esquerda, de maneira geral, tem tido dificuldade de dialogar, como é o caso dos trabalhadores informais que trabalham em plataformas. Eu, como deputado até aqui, já vinha desenvolvendo um trabalho junto aos entregadores de aplicativo, entregadores de comida, para garantia de direitos, discutir uma nova legislação. Quero continuar esse trabalho e junto com um conjunto de setores sociais. Então, para além de levar as propostas, as ideias, as realizações do governo do presidente Lula, ouvir, porque não se tem democracia real sem participação, sem escuta do povo. Essa é a visão do presidente, essa também é a minha visão com a minha trajetória no movimento social. A Secretaria-Geral da Presidência da República, Milton, ela é um ministério meio, como se diz, ou seja, ela não realiza políticas públicas na ponta, não é? Numa área específica. Ela articula ministérios para poder realizar essas políticas e faz o diálogo do governo federal com a sociedade. E esse vai ser o meu papel. O presidente me pediu para rodar todos os estados brasileiros nos próximos meses e vou me organizar para isso. Ministro, em relação a uma proposta específica que o senhor citou, né, esta negociação com os entregadores dos aplicativos, uma negociação que é bastante complexa, uma vez que é um grupo que, ao mesmo tempo que está muito precarizado hoje, rejeita algumas iniciativas que já foram tentadas para transformar esses trabalhadores em trabalhadores numa situação mais cômoda, mas que também faria com que eles perdessem algumas características que são caras para esse movimento. O que a gente tem de novidade em relação a isso? Está mais perto de um consenso em relação ao que eles querem e o que o governo poderia oferecer? Cássia, acredito que sim, porque o que os trabalhadores, imagino que tenha muitos motoristas de Uber nos ouvindo agora, o que os trabalhadores que trabalham com plataforma querem é manter a flexibilidade, o controle sobre o seu tempo, mas ao mesmo tempo ter direitos garantidos. Então, veja, a Uber, por exemplo, ela não tem um carro, ela não troca um pneu, o iFood não tem uma moto e não enche um tanque de combustível. Quem faz isso são os trabalhadores. Elas são plataformas de intermediação de tecnologia para ligar o trabalhador com quem quer aquele serviço, seja de entrega, seja de transporte. Então, o que é possível garantir? Quais são os eixos que a gente já tem dialogado? Eu já vinha fazendo isso como deputado, inclusive em diálogo com o ministro Luiz Marinho, que tem essa pauta no governo como ministro do Trabalho. A gente garantir, de um lado, não é, uma remuneração melhor para esses trabalhadores, porque essas plataformas hoje, elas só fazem a intermediação tecnológica, mas ficam com um percentual muito significativo das viagens que esses trabalhadores fazem. Está errado isso. Precisa ter uma garantia de um rendimento mínimo, uma remuneração melhor para esses trabalhadores. Ao mesmo tempo, algum grau de seguro e previdência. Porque se um trabalhador desse sofre um acidente, hoje a família dele fica à mercê. Ele vai para o hospital, ainda mais um motoqueiro, porque é quem está mais vulnerável a acidentes de trânsito, ele vai para o hospital e a família vai passar necessidade. Então você precisa ter garantias previdenciárias, garantias de seguro para esses trabalhadores. E por fim, o terceiro eixo, que eu acredito que é essencial e que pode aproximar de um consenso entre proposta do governo, o que está se discutindo no legislativo e o desejo dos trabalhadores, é a transparência do algoritmo.
porque esses trabalhadores hoje, na prática, são comandados por um algoritmo que eles desconhecem, que a empresa controla. O que é o algoritmo? É dizer, como que você vai chamar aquele trabalhador e não o outro? Não é? Qual é o critério que a empresa usa? Isso tem que ser transparente. Então, remuneração mínima, garantias previdenciárias e transparência do algoritmo, eu acho que são um ponto de partida para a garantia de direitos desses trabalhadores e, ao mesmo tempo, preservando a flexibilidade de tempo, que é uma demanda da categoria de maneira geral. Além desse segmento, alguma outra ação mais específica que o senhor destacaria neste momento? Não tenha dúvida, Milton. Eu quero fazer um diálogo amplo, por exemplo, para fortalecer a campanha e a demanda pelo fim da escala 6 por 1. Nós temos hoje milhões de trabalhadores que, nesse caso, são CLTistas, trabalham com carteira assinada, mas que estão num regime de trabalho que é indecente, né? Sobretudo na área do comércio e nos serviços. Então, esses trabalhadores estão lá, têm um dia de folga, né, para ficar com a sua família, ou seja, não tem tempo para ficar com os filhos, não tem tempo para ter um estudo, para ter qualificação, para descanso, para o básico. Mas, além disso, nós temos um trabalho já na Secretaria-Geral que vinha sendo desenvolvido pelo ministro Márcio Macedo, com catadores. É um segmento que o presidente Lula tem uma relação muito próxima, tem o Natal dos Catadores, que ele tradicionalmente passa. Nós queremos aprimorar e aprofundar isso. A Secretaria-Geral da Presidência vai ter um papel decisivo agora na COP30, articulando a participação social de movimentos do mundo inteiro, e nós vamos também assumir essa função. O senhor, sabidamente, tem muita proximidade com os movimentos sociais, o senhor sai dos movimentos sociais, aliás, né, no campo da política. O senhor pretende utilizar esse poder de engajamento até para usar esses movimentos sociais e pressionar o Congresso em pautas como essa do 6 por 1? Milton, não tenha dúvida. A gente viu, aliás, que no caso da PEC da blindagem, que foi aprovada na Câmara dos Deputados, eu, como deputado, votei contra, a pressão da rua, dos movimentos e da sociedade foi decisiva para que ela fosse derrubada na semana seguinte no Senado. Aliás, essa mesma pressão da rua foi importantíssima para que se aprovasse, que estava 6 meses parado na Câmara, o projeto do governo Lula de zerar imposto de renda do povo e começar a taxar super rico. Então, eu acredito muito, não só pela minha escola de vida e de luta, que foi o movimento social, e que eu tenho muito orgulho disso. Você sabe muito bem que isso é utilizado frequentemente para me atacar, para me criticar pela direita, pela extrema-direita, porque não respeitam a legitimidade do movimento social. O movimento social é legítimo e necessário para oxigenar qualquer democracia. Então, o movimento social, como instrumento legítimo e democrático de pressão pelas pautas populares, vai ter portas abertas no Palácio do Planalto comigo como ministro. O senhor não será candidato no ano que vem e não vai tentar se reeleger deputado. Cássia, é importante esclarecer isso, porque eu vi muitas matérias na imprensa dizendo que esse foi um pedido do presidente Lula. E não é verdade. Ao contrário, o presidente Lula até chegou a colocar, olha, vamos pensar a hipótese de ser candidato, seja a reeleição pela questão de chapa, seja ao Senado Federal em São Paulo, porque vai ser uma disputa muito dura, a disputa para o Senado, com a extrema-direita querendo usar o Senado como alavanca para pressionar o judiciário, tudo isso. Agora, o debate é o seguinte: eu estou assumindo um ministério com uma missão importantíssima de diálogo com a sociedade em outubro. Se eu for ser candidato, eu teria que me desincompatibilizar em abril do ano que vem. Então, eu acho difícil que dê tempo para você fazer um trabalho com começo, meio e fim. A questão é essa. Agora, esse debate também vai depender do diálogo com o presidente Lula, será feito no ano que vem. Mas, a princípio, a minha proposta é poder ficar até o fim do mandato para poder realizar esse trabalho, essa missão que o presidente me convocou e que eu me propus. Agora, esse debate de eleição, na prática, vai ser decidido no ano que vem. Ministro, muito obrigado pela sua gentileza de nos atender no Jornal da CBN. Um bom dia para o senhor. Eu que agradeço, Milton, Cássio, um prazer enorme falar com vocês mais uma vez. Bom dia, boa semana para todo mundo que nos acompanha aqui na CBN. Um abraço. Obrigada. Ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, conversou com você agora que são 8 horas e 45 minutos.